impasse envolvendo a posse da Prefeitura de Foz do Iguaçu será julgado hoje pelo Tribunal Eleitoral. Acompanhe mais informações. Será decidido hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral o último parecer perante o indeferimento da candidatura de Paulo McDonald Guise sobre a Prefeitura de Foz do Iguaçu. Caso seja decidido manter a impugnação, os ministros também deverão julgar se serão realizadas novas eleições municipais ou se o segundo candidato mais votado, Chico Brasileiro, que constou como primeiro colocado no pleito de outubro. A sessão extraordinária, que julgará o recurso de Paulo McDonald, começará às 19 horas e poderá ser acompanhada por um link ao vivo disponível na página do TZE. Conheça os perigos que os fones de ouvido podem causar à saúde e muitas vezes causam danos irreversíveis pelo uso abusivo desse acessório. Todo mundo sabe que o uso abusivo dos fones de ouvido podem causar danos irreparáveis à audição. A pessoa que usa o fone de ouvido por tempo prolongado ao longo do dia e com um som muito alto, ela vai vir a desenvolver uma perda auditiva. E muito antes do que ela desenvolveria sem o uso do fone. Então, em geral, tem pesquisas que dizem que as pessoas que usam o fone de ouvido com frequência, com 50 anos, elas já estão com uma perda auditiva. Isso que normalmente apareceria lá pelos 70, 80, né? Então, o principal fator é a mesma perda auditiva. Sim, eu tenho noção dos riscos, mas acaba sendo mais forte que eu, porque eu gosto muito de usar o fone de ouvido. Alguns danos podem ser maiores que outros, e nem sempre são rapidamente perceptíveis. Então, a dica é ficar atento a qualquer mudança. Pode ter dor de cabeça com frequência e a tontura. Se eu tenho exposição a som muito alto e por tempo prolongado, eu posso ter a tontura também pela estimulação ali do labirinto, que fica muito próximo das células do ouvido. Eu já fui atrás sim para ver se eu tinha tido algum problema de audição, mas não, e eu não percebi nada. Dor de cabeça, tontura sim, né? Mas a gente não imagina que seja do problema do ouvido, né? Infelizmente, após uma perda considerável de audição, neste caso não há tratamento, apenas o uso do aparelho auditivo. Depois que eu tenho uma perda auditiva, eu já não tenho mais, nesse caso, eu já não tenho mais o que fazer. Então, o único recurso daí é o aparelho auditivo mesmo. E quando a pessoa percebe que ela está ouvindo menos, é porque a audição já está bem rebaixada. Os métodos para prevenção de danos como estes são simples. Abaixar o volume, né? Usando um volume razoável, que eu consiga, mesmo com o fone de ouvido, eu consiga ouvir o som externo. E usar, de preferência, aquele fone de ouvido maior, o concha, porque o plug que fica aqui dentro do ouvido, ele intensifica mais a pressão sonora. Então, isso vai fazer com que lese as células mais rapidamente. Então, mas o principal é abaixar o volume e ter um período aí de repouso auditivo. Então, deixar o ouvido descansar a cada 1 hora, 1 hora e meia, uns 10 minutinhos sem exposição ao som. A Receita Federal está promovendo um leilão eletrônico de sucatas com veículos apreendidos. São mais de 900 veículos sendo leiloados apenas para desmontagem e reaproveitamento das peças. A Delegacia da Receita Federal está promovendo um leilão eletrônico de sucatas com veículos que foram apreendidos. O leilão iniciou no dia 10 deste mês e ainda está na fase de propostas. O leilão está em andamento, nós estamos na fase de propostas, então as pessoas que têm interesse podem verificar os veículos no pátio de custódia da Receita Federal até a próxima sexta-feira e até o dia 21 dar seu lance até às 20 horas. Os veículos que estão sendo leiloados estão em estado de sucata. Eles não poderão voltar à circulação normalmente depois da venda, e sendo destinados para desmontagem e reaproveitamento das peças. Poderão participar do leilão apenas empresas e pessoas jurídicas de desmontagem de veículos automotores, que estão devidamente registrados nos órgãos executivos de transporte. Então, ele é específico para empresas que trabalhem e têm autorização para trabalhar com desmontagem e reutilização de peças de veículos. São 201 lotes que estão sendo ofertados, são 985 veículos. Então, os lances iniciais variam de R$ 400 a R$ 1.500. Próxima terça-feira, aí sim é o leilão propriamente dito. Ele vai ocorrer às 10 horas da manhã, também via sistema de leilão eletrônico. As propostas que tiverem
o maior valor e aquelas que alcançarem 90% deste maior valor vão disputar os lotes em lances públicos por meio do sistema. A verba será revertida para a Seguridade Social e também para o Fundaf. Todo o valor arrecadado no leilão, ele vai 40% para a Seguridade Social, que é para pagamento dos benefícios do INSS, e 60% vai para o Fundaf, que é um fundo de aperfeiçoamento da fiscalização. O DC Notícias fica por aqui, mais informações ao vivo às 6h30 da tarde. Boa noite, obrigada.